Maturidade. Hoje é a terceira noite dessa série Maturidade. Semana que vem a gente vai ter a última e no mês de junho a gente começa falando sobre recomeços, né? Mas vamos pensar em maturidade ainda, porque Deus tem muito para falar conosco aqui. Há 2 semanas atrás, eu fui inspirado por Deus e recebi uma palavra sobre esta série e escrevi. E essa semana eu tentei muito, sentei um dia, uma das noites fui dormir 3 da manhã, escrevendo outras coisas, ou me baseando em outros textos de maturidade, para tentar não entrar no texto que nós vamos entrar hoje. E por quê? Porque só esse ano é a terceira vez que eu vou falar neste texto. E glória a Deus, se você pegar as 3 mensagens do texto que a gente vai ler hoje, a de hoje e as outras 2, uma não tem nada a ver com a outra praticamente. Todas elas são distintas. Eu queria só por questão de usar uma outra leitura, mas eu vou entender e tenho entendido que o Espírito Santo quer algo conosco aqui. Filipenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipos. Capítulo 3, versículo... Nós vamos ler um versículo só. E quando lermos, você vai entender por que eu vou ler um versículo só, embora eu vá me basear em um conjunto de versículos para trazer uma mensagem para vocês. Então vamos ler o versículo 15 de Filipenses 3. E se você tem Bíblia de papel, mantenha ela aberta. Se você tem Bíblia eletrônica, mantenha ela ligada. Que a gente vai ficar recorrendo ela e ao texto, sabe, de toda essa parte de Filipenses 3. Então, o versículo 15 diz assim: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Não tem um ponto, mas eu quero parar aí. Porque Paulo está falando aqui no verso 15, essa forma que ele está dizendo, está relacionada às coisas que ele tinha dito antes. Quer ver? A continuidade do texto. Então, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, a continuidade do texto mostra que Paulo, essa forma que Paulo está dizendo, não tem relação com o que ele fala depois, mas com o que ele fala antes. E esse Filipenses 3, ele pode ser dividido em 3 blocos. Do capítulo 1 ao versículo 6, do capítulo 7 ao versículo 15 e do capítulo 16 até o final do capítulo. E esse segundo bloco é o bloco que a gente vai ficar hoje, que a gente vai meditar. Porque Paulo está dando uma pista aqui. Ele está dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Que forma, Paulo? Que forma? Afinal, qual é a forma que a gente deve ver? E aí Paulo está mostrando nos versos anteriores que a forma como eu vejo, né, a forma como eu vivo mostra se eu sou maduro ou não. Mostra se você é maduro ou não. E a gente pode falar e começar a introduzir aqui algo sobre maturidade, que existem pelo menos 2 tipos de maturidade. A maturidade de vida, tá? Você, como pessoa, ser e alcançar a maturidade. Isso pode não dizer respeito a nada. A pessoa não precisa nem ser, nem desenvolver espiritualidade, não precisa nem ser religiosa. Toda a pessoa, ela é dotada,
né, de uma personalidade que pode ser madura ou não. E isso não tem relação com a fé. Mas existe um outro tipo de maturidade, que é a maturidade cristã. E é desta maturidade que a gente está falando esses dias. A maturidade que a gente desenvolve em Cristo. Ela reflete na vida natural? Claro que reflete. Toda a tua vida cristã, toda a tua vida de relacionamento com Jesus, reflete na tua vida natural. Então, uma pessoa que vive com Cristo, ele é diferente em tudo. Ele é diferente nos compromissos dele, ele é diferente com os vizinhos, ele é diferente com tudo que ele faz. Ele é ético, ele é pontual, ele é caprichoso, ele é zeloso. Esse é o cristão. E você pode até não ter tido essa característica na infância. Você pode até ter vindo de pais que não eram caprichosos. Mas depois que você conhece Jesus, não dá para você ficar relaxado ou continuar relaxado. Não dá. Não combina. Porque o evangelho é uma transformação do todo. O evangelho não é uma transformação de mim quando estou no culto, que me ensina a adorar, me ensina a fazer uma performance de adoração. Levanta a mão. Aí outro dia eu fui numa igreja, esses dias, e eu ouvi alguma coisa, eu não sei nem onde foi, mas eu ouvi alguma coisa assim, levanta a tua mão direita, que é a mão de não sei o quê. Isso na antiga aliança, a mão direita tinha sim uma simbologia. Mas a mão direita com a mão esquerda tanto faz. Essa que é a verdade nos tempos de Jesus. Então não existe uma performance ou um modo certo de eu fazer as coisas. E a gente pode até desenvolver esse modo. Mas a verdade é que o que nós estamos recebendo de Jesus vai refletir muito mais na tua vida prática. Vai refletir muito mais no teu dia a dia. E não apenas aqui na igreja. Não você receber um modelo de, é assim que as pessoas que vão à igreja há muito tempo fazem. É assim que eles oram. Né? Faz careta na hora da oração. A gente faz a cara mais feia que pode para mostrar a espiritualidade. Não é isso? Quanto mais feia for a cara, mais espiritual. É o que em alguns lugares você vê. Eu gosto muitas vezes de orar sorrindo. E muitas vezes, quando eu oro sorrindo, falando com Deus sorrindo, são momentos especiais. Que eu sinto Deus assim, tão presente quando eu falo chorando, mas eu falo assim, foi muito legal esse tempo com Jesus. Sabe, é diferente você sair de um tempo de oração e falar assim, foi legal, foi cool esse tempo com Jesus. Um tempo de sorriso. Afinal, a gente é amigo e a gente sorri juntos. A gente é alegre. A gente fala coisa engraçada, divertida, interessante. Espiritualidade madura é uma espiritualidade que também contempla isso. E a gente está falando sobre isso, sobre maturidade cristã, que vai afetar a tua vida, o teu cotidiano. Certo? Então, quando Paulo fala sobre alcançarmos a maturidade, né? Ou nós que alcançamos a maturidade, olhamos ou devemos ver a coisa de uma certa forma, que forma é essa? Que forma é essa que Paulo está dizendo? Antes da gente falar das formas, deixa eu fazer uma pergunta para você responder para si mesmo. Você se acha maduro? De verdade. Não só para dizer, sou maduro. Nas tuas ações, as pessoas que te assistem, julgariam você como alguém maduro ou não?
Você é meio maduro ou você é imaturo total? Como é que nós somos aos olhos dos outros? Até onde vai a nossa maturidade? Porque a gente pode ser maduro em certas ocasiões, em outras não. E se a gente é maduro em certas ocasiões, em outras não, é porque, muito provavelmente, a gente está mascarando, maquiando uma maturidade que não existe. Porque é o que eu disse, o maduro faz parte dele, ele é. Você é maduro, espiritualmente falando, no aspecto cristão. Nós somos ou não somos? E aí, o que é então o olhar do maduro? Que Paulo está falando aqui no versículo 15. O primeiro olhar do maduro está no verso 7. Eu disse que é o segundo grupo, que é dos versos 7 em diante. E o verso 7 é uma transformação na forma de dar valor a tudo que existe. O maduro foi, você fala assim, o que é ser maduro à luz do que Paulo está dizendo? O ser maduro à luz do que Paulo está dizendo é você ter sido transformado na forma de dar valor a tudo que existe na vida. A sua forma de dar valor às coisas muda quando você alcança a maturidade cristã. Quando você foi transformado em alguém maduro por Deus. Sua forma de olhar e de aquilatar, dar valor às coisas, muda. Porque Paulo está dizendo no verso 7, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. O que aconteceu aqui? Aconteceu uma transformação na forma de dar valor. Ele dava valor a uma certa coisa antes, agora ele não dá mais valor àquilo que dava. Agora ele atribui valor a um outro tipo de coisa. Os valores que Paulo atribuía antes, eles estavam fundamentados onde? Na capacidade humana, nas muitas escolas que Paulo tinha feito parte, na sua inteligência, na sua formação, na religiosidade. Ele era uma autoridade religiosa, respeitado pelas autoridades religiosas também. Então era nisso que estava o valor dele. Quando ele conhece Jesus, o valor dele muda. A forma de valorizar as coisas muda. E aqui aconteceu o quê? Um amadurecimento. Porque ele até então era o quê? Na espiritualidade dele, ele valorizava coisas que Deus não estava nem aí. Paulo, eu quero lá saber se você é fariseu. Eu quero saber se você está conseguindo viver uma fé autêntica, Paulo. Eu quero saber se você está conseguindo ser alguém melhor na sociedade, Paulo. Eu quero saber se a sua boca está sendo usada para a edificação dos outros. Eu quero saber se as rodas das quais você faz parte são rodas que edificam. Eu quero saber, Paulo, a sua maturidade só vai ser uma maturidade, Paulo, se você estiver sendo uma extensão do meu propósito. Então por aí a gente para um pouquinho e fala, opa, será que eu estou valorizando coisas que não deveria? Será que você está valorizando coisas que não é mais para valorizar? Que já foi o tempo de você dar valor? E que agora Deus tem uma outra expectativa para você, tem uma outra direção para você, tem um outro propósito para você, que não esse que você está vivendo. Será mesmo que
você está dando, ao que você está dando valor, Deus consegue dar um like naquilo que você está dando valor? E se Deus te der um like no que você está dando valor, já é um sinal de maturidade. Porque Paulo está falando no texto sobre maturidade. O verso 15 é exatamente, todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. De que forma? Primeiro lugar é isso aí, dando valor ou transformando a nossa forma de dar valor a tudo que existe. Então, antes de dar valor, antes de ser transformado em alguém maduro, você valorizava tanto tipo de coisa, eu valorizava tanto tipo de coisa, e depois mudou. Eu me lembro quando eu era adolescente, e na minha adolescência eu dava um valor danado por futebol, pelo Palmeiras. E aí teve uma final, e a final ia entrar um pedaço no horário do culto. E eu, naquela época, já tinha carro. Todo mundo foi saindo de casa. Você não vai? Eu vou com outro carro, vou depois. E fiquei assistindo a final. Terminou o jogo, eu fui para a igreja. E eu estou lá na pista. Eu me lembro o lugar, o nome da avenida. Só não lembro a hora. Mas o Espírito Santo falou comigo. Você não fez algo bom hoje. E eu estava valorizando demais aquilo que Deus, por mais que consinta, que eu veja, que eu me divirta, é um lazer, é algo legal, mas que estava substituindo algo que não pode ser substituído por nada. O meu encontro, a minha celebração com Jesus. Sabe? Eu troquei por aquilo e o Espírito Santo começou a falar comigo, eu fui sentindo vergonha e eu comecei a chorar e dizer, Deus me perdoa. Eu devia ter uns 17 anos. Deus me perdoa. Senhor, eu não vou fazer mais isso. Eu vou mudar a minha forma. Naquela noite eu cheguei em casa, de volta do culto, peguei todas as minhas camisetas do Palmeiras, eu não tinha poucas. Joguei tudo no lixo. Me arrependo. Não precisava ter jogado no lixo. Comprei e ganhei já mais umas 15. Quase não uso, estão tudo guardada. Mas você entende o valor? Nunca mais perdi nada. Nunca mais me atrasei por causa de um jogo sequer. Nunca mais. Foi uma transformação no valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Você entende que Deus está nos chamando como igreja para a gente valorizar o que é certo, aquilo que Ele quer que a gente valorize. Maturidade é isso também, é você valorizar aquilo que Deus quer que você valorize. E deixar de dar valor alto demais aquilo que não tem valor para Deus. Até quando nós vamos ficar valorizando aquilo que para Deus não significa nada, aquilo que não vai te levar a lugar nenhum na tua vida espiritual, aquilo que não vai cumprir propósito na sua vida? Até quando a gente vai ficar assim? E até quando a gente vai ficar com os olhos fechados para abrir e para ir para um segundo estágio? O estágio da gente valorizar as coisas da forma certa. Deus quer que você valorize as coisas da forma certa. E quando você estiver valorizando as coisas da forma certa, aí está um cristão maduro. Se você não estiver sabendo valorizar muito bem as coisas que Deus quer que você valorize, você não pode abrir a boca para dizer, sou maduro. Se qualquer coisinha eu já... Sabe? Declínio do propósito, declínio do ideal de Deus, do projeto de Deus. Então não tem uma maturidade aí.
E a gente tem que dizer: Deus, me ajude a amadurecer, valorizando o que precisa ser valorizado. Será que você pode orar comigo assim? Feche os seus olhos. Fala: Senhor, me ajude a valorizar o que precisa ser valorizado. E tirar valor demais naquilo que é perda de tempo e tropeço na minha vida. Em nome de Jesus. A segunda coisa que mostra se a gente é maduro ou não, ou então um olhar do maduro, o segundo olhar do maduro, é a mudança no se relacionar com os outros. É a forma como eu me relaciono com as pessoas. Se você pegar a Bíblia, quando fala das obras da carne, quando o apóstolo Paulo escreve sobre obras da carne, ele faz uma explanação de diversas categorias. Eu já falei isso há muito tempo atrás aqui na casa. A gente estava até em outro endereço. Ele fala da Gálatas capítulo 5, né? Ele fala das obras da carne em diversas categorias. Na categoria sexual, na categoria da espiritualidade, né, da religião, da divindade, na categoria do corpo e na categoria relacional. Adivinha qual é o maior número das obras da carne citadas por Paulo? Qual é a categoria? É relacional. Ele fala, acho que 3 sexuais, fala 2 do corpo, glutonaria e bebedice, fala sobre a área espiritual, né, idolatria. Mas Paulo vai citando ira, inimizade, porfia, inveja, sabe? E libertinagem, dissensões. Todas essas categorias estão no campo relacional. Por que Paulo, de todas as obras da carne que ele cita, ele faz uma lista muito maior de obras da carne ligadas ao relacionamento? Porque seria o nosso maior desafio. Sabia que o maior desafio da igreja não é a área sexual, os pecados sexuais, embora eles existam. Não é você adorar outro Deus, embora tem gente que adore. E às vezes adoramos sem perceber, sem saber que estamos adorando. Mas o maior desafio do cristão é se relacionar uns com os outros. O maior desafio do cristão é eu segurar a minha língua. O maior desafio do cristão é eu não julgar quando eu ver alguém numa falha. E no máximo, se eu tiver de fazer algum juízo, chegar para essa pessoa e dizer: irmão, vem aqui. Não é isso que a Bíblia diz? Quando algum irmão for pego no pleno ato do erro, chama ele e fala os dois. Mas o imaturo é imaturo por não conseguir se relacionar com as pessoas. Versículo 9 de Filipenses 3, que eu falei para vocês que nós íamos continuar lendo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, esse é o modelo da maturidade baseada no relacionamento com o outro. Quando eu me relaciono com o outro, eu me relaciono não fundamentado na minha própria justiça. Porque se eu me fundamento na minha própria justiça, em primeiro lugar, eu estou no sal. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície diante de Deus. E em segundo lugar, quando eu quero me justificar, quando eu quero
sabe, levantar para mim mesmo o meu direito, eu perdi toda a essência do evangelho num relacionamento entre irmãos, num relacionamento entre congregação. Alguém te decepcionou? Quanto maduro é você para pensar naquela pessoa, na decepção que ela te deu, com amor, e para trabalhar uma ação que, ao invés de fazer quebrar tudo, religar e restaurar. Quanto maduro é você? Ou você já é a pessoa que diz, agora está na minha lista negra. Espero que ninguém tenha lista negra aqui, pelo amor de Deus. Está ferrado esse aqui agora. Quanto maduros somos nós? Você está baseado na justiça própria ou você está baseado na justiça que procede de Cristo, por meio da fé que você está baseado? E então, quando eu estou baseado na justiça que procede de Cristo, eu sei que eu não tenho direito de condenar ninguém, porque Jesus, que tinha todo o direito de me condenar, me absolveu. Mas eu não, muitas vezes eu faço o contrário. Ao invés de eu fazer igual a Jesus, eu faço o contrário. Eu condeno, eu julgo, eu crucifico, eu mando para o limbo, eu mando para os infernos. Mas eu não faço o que deveria fazer. Eu não faço algo que a maturidade vai me mandar fazer. Perdoe. Releve, olhe com vistas de amor, porque o que difere o maduro do não é como eu consigo não mais me importar que seja a minha justiça feita, mas a justiça de Deus. Quando as pessoas, métodos, sistemas não precisam ser do meu jeito para que eu esteja bem, porque é assim. A gente é maduro até alguém dizer assim, opa, não é assim que faz. Aí você já, achei que era do meu jeito. E aí a gente emburra, né? Que nem quando era o imaturo, criança, o que a criança faz? Também não vou brincar mais. Madurinho você, hein? Fazia do seu jeito, você gostava e estava no jogo. Quando falou, opa! Aí você vai embora. Igual quando você era criancinha. Igual quando você era bebezinho. E se você for o dono da bola, então, imagina. Acabou a brincadeira. Aí eu pego a bola e você foi embora. Que maturidade você tem? Que maturidade eu tenho? Se quando as coisas não saem do meu jeito, eu jogo para o alto, chuto tudo. Então, quando as pessoas, métodos, sistemas não são do meu jeito, sabe o que eu faço? Eu participo. Mas eu participo porque também tem a outra categoria, né? O que maquia. O que maquia, ele fala assim, vou participar, mas a hora que eu tiver a oportunidade, eu viro o jogo para o meu lado. Também não é maduro. Porque ele está ali, mas ele está na espreita, ele está ali, a qualquer momento eu viro esse negócio para o meu lado. Não. O maduro participa com o sentimento de que se precisam de mim, nas relações nas relações das quais eu me envolvo, nas amizades das quais eu tenho, na igreja da qual eu faço parte, no ministério que eu sirvo. E mesmo que não seja algo que eu nem aprecio, eu estou ali, porque precisam de mim, e se precisam de mim, eu estou aqui. E eu vou ser a resposta de melhoria, eu vou ser a resposta de uma ação que traga beleza, que traga grandeza, que traga princípios de Deus para aquilo, porque eu sou servo, e sou servo de Cristo. E a palavra servo
é escravo. E escravo não faz o que gosta, não faz o que quer, faz o que deve ser feito. Doulos, do grego, é esse modelo de servo. E se a gente não entende que é servo, a gente fica, querendo exercer o nosso direito a todo custo, e aí eu não consigo me relacionar com o outro, e aí eu não consigo crescer, e aí eu logo estou atolado na imaturidade, achando que sou maduro, mas não sou. Então, em nome do Senhor Jesus, amadureça de vez. Se relacionando com as pessoas de uma forma sensata. Perfeito, nenhum de nós somos. Ou pode ser a pessoa mais madura do mundo, ele vai desapontar. Está tudo certo. A diferença está em que, quando me desapontarem, a minha maturidade vai fazer com que aquilo seja trabalhado de uma forma em que o relacionamento vai até melhorar, vai aprofundar. Porque eu vou trabalhar ele na dimensão certa, eu vou trabalhar ele na medida certa. Terceiro lugar, a maturidade. O olhar do maduro é uma mudança no próprio olhar. Porque no verso 13, Paulo fala assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Uma mudança no olhar. O imaturo está sempre vasculhando o passado. Já notou? O imaturo não se esquece das coisas ruins que lhe aconteceram. Paulo está dizendo assim: eu esqueço das coisas que ficam para trás. Mas Paulo, você ganhou uma quarentena de 3 quarentenas de ações. Eu não estou nem pensando. Eu vou contar ela só como testemunho, mas eu não estou nem lá. Eu não estou lá mais. Paulo, você foi injustiçado. Não estou lá mais. Paulo, tiraram onda com você. O Paulo, prisioneiro, indo para Roma, preso no barco. Ele foi recebeu uma revelação de Deus, foi falar para o comandante do barco. O comandante não deu a mínima que o Paulo estava dizendo. Um prisioneiro vai me dar um conselho. Para lá, prisioneiro. Paulo, você não vai ficar lá com o coração preso daquele desprezo que você recebeu do comandante. Paulo disse: eu não estou nem aí para o que ficou para trás. Eu sofri uma mudança no meu olhar. Se esqueça das coisas ruins que lhe aconteceram. Não escolha ficar olhando para o passado. Porque quando a gente olha para o passado, a nossa vida paralisa. E aí não existe desenvolvimento algum. Até quando a gente vai ficar olhando para os que nos feriram, como algozes, inclusive? Até quando você vai ficar olhando eles como algozes e você como vítima? Mude o teu olhar. Mude o teu olhar. Quer ver? Aquele que te feriu, mude o teu olhar. Olhando para ele como ele sendo o fraco da história. Como ele sendo a pessoa que talvez tenha um background tão ruim que ele teve que fazer o mal para você. Mude o teu olhar. É assim que se vive de forma madura nos relacionamentos. É assim que se vive de forma madura na vida, não se prendendo ao passado. Você fala: como é que eu faço isso? É exatamente isso aí. Quando você ficar se vitimizando, não deixando seguir o curso da vida, não engajando nos projetos que Deus tem adiante, você vai ficar paralisado, não vai crescer. Deus quer que você mude o teu olhar, Deus quer que você avance. Deus quer que você esqueça as pessoas que te feriram. E não é um esquecimento, não dá para esquecer, mas esqueça de liberá-las.
Esqueça de olhá-las e dizer assim: meu Deus, sinto muito que essa pessoa fez isso, que essa pessoa teve esse tipo de ação. Sinto muito por ela. Olha para o que está à frente. Olha para o que está à frente, se esquecendo do passado. Olha para o que está à frente, entendendo aquele que te feriu. Enxergando que talvez ele fez porque ele é amargurado ou ela. Porque é inseguro ou insegura. Porque é imaturo ou imatura. Porque é carente. E interceda por ele. Uma intercessão abençoadora. E não fique, meu Deus, eu mato. Se eu pudesse, eu matava. Não. Por mais mal que a pessoa tenha te feito, libere perdão. Eu sei que tem gente aqui que já foi muito, mas muito maltratado, injustiçado. Eu sei que tem gente aqui que já foi traído em dimensões muito grandes. Mas não vale a pena você carregar isso. Olhe para o teu ofensor a partir de hoje com um olhar de misericórdia e avance. Saia desse passado, saia desse lugar e avance. Esqueça a ofensa do teu cônjuge, esqueça a ofensa de um amigo, esqueça uma ofensa que você possa ter vivido numa igreja, talvez, por um líder que não tivesse vida com a Bíblia, com Deus, e que te feriu, e que te... Esqueça isso e avance. Como pastor, até quanto der, eu vou tentando ir na casa das pessoas que fazem parte dessa igreja, pelo menos uma única vez. E eu costumo dizer para as pessoas: primeiro eu me ofereço, depois eu nunca mais me ofereço. Porque quando eu sento com as pessoas, eu ouço a história do coração e da vida delas. E lá na frente, quando acontece alguma coisa, eu sei o que passou lá atrás. Isso me ajuda tanto a entender as pessoas, a agir com mais misericórdia. Me ajuda tanto, tem me ajudado tanto ao longo dos anos. Porque as pessoas na caminhada ministerial, nós pastores, somos feridos também. Se você está dentro de uma igreja e for ferido por alguém, bem-vindo. Bem-vindo ao time. Nós, pastores, somos mais feridos ainda. E eu vou dizer para vocês assim, é batata. Quase que 100% das pessoas que me ferem ou me feriram na caminhada. Quando acontece delas me ferirem, eu me lembro da história de vida delas. E sabe que o Espírito fala ao meu coração? Perdoe. Entenda. Misericórdia. E é isso. Você só pode dizer que é maduro se você conseguiu mudar o teu olhar. Se você conseguiu parar de olhar para trás, parar de olhar para o ofensor, e começar a voltar os teus olhos para Cristo. Eu já sentei com pessoas que disseram assim: pastor, olha, eu fui ofendido por uma liderança religiosa que foi imprudente, fez isso, fez aquilo outro. E lá na frente, a pessoa tem um comportamento, aí eu lembro e falo assim: ele está lá atrás. A ofensa foi tão grande que ele não conseguiu trocar o pastor.
ele continua com aquele pastor lá do início, do coração, carregando. E aí para ele, todo pastor é como aquele que o feriu, que o ofendeu. Mude o teu olhar. Mude o teu olhar. Pare de olhar para trás. Pare de olhar para o que não deu certo. Comece a olhar para o que Deus vai fazer. Porque o que Deus vai e quer fazer são coisas grandes e poderosas. Volte seu olhar para o que Deus está anunciando para você, para o que a palavra de Deus anuncia para você. E por último, o olhar do qual Paulo fala é uma mudança de propósito. Versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Olha o propósito desse homem. Olha como existe maturidade. Paulo, e aí e os objetivos ministeriais que você tinha como um chefe religioso do judaísmo? Paulo disse: eu mudei o propósito. Mude o propósito. Mude o propósito. E a verdade é, você só é maduro espiritualmente falando se o teu propósito tiver sido mudado. Você está trabalhando mais para ganhar o prêmio do chamado celestial ou mais para ganhar mais dólares? Quais têm sido os teus maiores esforços? Como estão os teus grandes esforços? Porque, e eu vou falar, viver aqui, a gente sabe que não é fácil. Se a gente não correr, se a gente não lutar, camarão que dorme a onda leva, né? Então tem que lutar. Mas que você esteja lutando com o coração queimando por Jesus. Quando você estiver no seu trabalho lá, esteja em oração, com o coração queimando por Jesus, dizendo: Jesus, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não me encanta, o resultado disso aqui não me encanta, o que me encanta é o prêmio do chamado celestial. O que me encanta são as coisas que vêm do Senhor. O que me encanta é o céu. O que me encanta vai ser quando o Senhor vier arrebatar a igreja e eu subir com a igreja. É isso que me encanta. É isso que me encanta. Será que Deus está vendo você como maduro? Será que Deus está feliz com a gente? Quando a gente se esforça tanto, você chegou aqui, você corre atrás do inglês, você estabeleceu companhia, você aprendeu uma nova profissão, e aí você começa agora a ver o estilo do americano, e você faz tudo certinho, já não joga mais papel no chão, já não faz mais coisas que você fazia, já mudou tudo, e você faz tanta coisa para se adequar. E o que é que você está fazendo na tua vida espiritual? O que é que você está fazendo que mostra que você está tão, mas tão ligado a Deus, que você está tão apaixonado por Jesus? O que é que mostra? Fala para mim. Ou fale para Deus aí. Você corre tanto, você faz tanto por tudo. E como é que você está na matéria espiritual? Na matéria de Deus. Como é que você está na matéria de Deus? Deus não quer meninos no reino dele. Deus não te chamou para ser menino a vida inteira. Deus não te chamou para ficar com uma mamadeirinha, você que nem aquela criança de 5 anos arrastando um pano, uma chupeta e não, Deus te chamou e você precisa amadurecer. Trabalhe, faça o melhor nessa terra, mas não deixe também de fazer o melhor por Deus. Mas não deixe de buscar o reino em primeiro lugar. A gente ouve tanto essa palavra, a gente lê tanto essa palavra, e aí quando às vezes a gente olha para o comportamento das pessoas, parece que ouve-se muito e até quando
você vai adiar as disciplinas espirituais que Deus está chamando você para viver? Até quando você vai negligenciar ler o livro que Deus escreveu para você? Inteirinho, de capa a capa, incluindo números. Incluindo números. Até quando? Até quando você vai adiar isso? Até quando você vai adiar fazer relacionamentos, fazer alianças com Deus? Até quando? Até quando as coisas do mundo vão te chamar mais atenção do que as coisas de Deus?